But anyhow, Mas de Lakini qualquer hata forma, hivyo, we want to understand nós queremos tunataka kuelewa, entender who are these quem Je, são hawa ni estes kina nani? that when they come before the que Lord on the quando judgment eles day, vêm Ambapo diante do watakapokuja Senhor no mbele dia za do Bwana katika siku juízo, ya hukumu, on the final day of no, judgment, no Katika dia siku ya do mwisho ya juízo hukumu. final, the day of the final judgment, no Siku dia do ya juízo hukumu ya final, mwisho. then the Lord tells them, I never knew you. então o Hapo Senhor basi diz Bwana para eles, atawaambia kwamba eu kamwe nunca sikuwajua. os conheci, Meaning that at the time when they significando que no claimed they were tempo, prophesying quando eles in the name of alegavam Jesus, que eles estavam Kumaanisha kwamba wakati profetizando ambapo no walikuwa nome de wanadai ya kwamba Jesus, wanatabiri kwa jina la Yesu, the Lord was not involved in their prophecy. o Senhor não estava envolvido nas profecias Meaning, at the deles. time when they claimed that they were chasing out demons, doing Significando que no exorcism, they were tempo, casting quando out eles demons, estavam using alegando the que eles name of estavam Jesus. kumaanisha kwamba expulsando wakati huo ambapo demônios, walikuwa wanadai ya kwamba praticando wanatoa pepo exorcismo. wachafu kutumia jina la Yesu, Jesus did not know them. Jesus was not involved. Jesus não os conhecia, Jesus não estava The Lord envolvido. was involved, he would have said it there. Se o Senhor estivesse envolvido, ele teria dito lá. Meaning, the time when they said they were doing many miracles. Significando que no tempo, quando eles estavam dizendo que estavam fazendo muitos milagres, Jesus was not aware. Jesus não estava envolvido, Jesus não estava In other words, ciente. they were in the house, but the Lord did not Em know what they outras were doing in palavras, the eles house. estavam na casa, mas o Senhor não sabia que eles estavam, o que eles estavam fazendo na casa. Um dia terrível do juízo, que você quer ter certeza de que não vai te pegar desprevenido. Because what happens in verse 23 of Porque Matthew o que 7 acontece is that em he Mateus casts them 23 into the lake of é que fire. ele os lança no lago de fogo. A terrible time to come. Tempo terrível que está vindo. A time when you'll understand that everything that happens on this earth is very important. O How tempo you quando live você your vai life. entender que Everything you tudo do que here is so você critical. faz You'll aqui account. hoje é tão crítico, você vai prestar contas. And so, Então, the Lord is saying the o following. Senhor está dizendo o As we seguinte: begin opening up this scripture, enquanto nós começamos a abrir what esta comes out very clearly escritura, right away o que vem muito claramente, is imediatamente, that the current rebellion that you see going on in the church é que today a rebelião atual que você vê acontecendo na igreja hoje will be very costly. vai custar muito caro, That there will be a severe consequence que haverá for the apostasy severas and the consequências rebellion you see para a going on in the church apostasia today. e a rebelião que você vê acontecendo na igreja hoje. Whereby, Onde if you bring to them the announcement to return to que se você repentance, traz para eles o anúncio do the announcement arrependimento, to return to righteousness and o holiness, anúncio da justiça e santidade, they will either turn around and fight you, ou eles vão dar meia volta e lutar or contra they will simply vocês, ignore and go their way. ou eles vão simplesmente ignorar e continuar no seu That kind caminho. of rejection of God Este tipo de rejeição de is going to be Deus very costly. vai custar muito caro. This kind of rebellion where Este you see tipo de there is rebelião, immorality in onde the você church. vê que há imoralidade na igreja, The kind of rebellion whereby you o see tipo de rebelião onde você there is vê nudity in the church. que há nudez na igreja. Abortions are in the worship team Os and in the abortos church. estão no grupo de adoração e na igreja. The prophets that prepare the way for the coming of the Messiah Os have profetas arrived que and heaven has preparam already o caminho testified para a on their vinda behalf do and Messias their já message. chegaram e o céu já testificou a respeito deles e da sua mensagem. And then you see the fallen Então church você vê a igreja caída still attempting to ignore where the cloud of God ainda has assim descended. tentando alegar ignorância para o fato de que a nuvem de Deus desceu. Ele está dizendo que este nível de apostasia e rebelião, ele prestará contas disso naquele dia. That level of rebellion, Este nível de rebelião, he says, ele diz,
will yield consequences, dire consequences vai on that trazer day. consequências tenebrosas naquele dia. Then you will be shocked at Então who você you ficará ignored. chocado a respeito de quem foi que você ignorou. The Lord is saying here that there will be no O excuse Senhor on that está day. dizendo aqui que não haverá desculpas naquele dia. This thing of the present day church bringing false apostles, Esta coisa false da prophets, igreja putting deste money dia before them, presente, trazendo falsos apóstolos, falsos profetas, pregando dinheiro diante deles, will draw severe consequences vai on that trazer day, says. severas consequências naquele dia, ele diz. He's saying, unless men repent Ele está now, dizendo, a não ser que o homem se arrependa agora, a não ser que a igreja se arrependa, se a parte se arrependa deste evangelho comercial que prega dinheiro e riquezas do mundo. unless the false apostles you see running all over A the não churches ser out que there, os falsos and the false apóstolos prophets que running você out vê there and nas preaching the igrejas lá gospel of correndo lá e money and pregando o immorality evangelho do following dinheiro e them, imoralidade, unless they seguindo-os, repent from that a não falsehood, ser que eles se there will be arrependam dire desta consequences on the falsidade, final day of judgment, haverá and a great consequências disappointment. terríveis naquele dia do juízo final e grande desapontamento. ambao wanakimbia kule nje wakihubiri injili ya pesa na ufanisi, ijapokuwa tu watubu sasa hivi, kutakuwa na madhara makali kabisa katika siku hiyo. Let us understand who the Lord is talking Vamos about. entender com quem é que o Senhor está falando. The book of Hebrews chapter 6. O livro de Hebreus, capítulo 6. Abram comigo lá para começarmos esta jornada. Hebrews 6 verses 4 to 8. Hebreus 6, versículos de 4 a 8. And it says the E following. ele diz o seguinte: It is impossible for those who have once been enlightened, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados who have tasted the heavenly gift, e que provaram o dom celestial who have shared in the Holy e Spirit, provaram, tornaram-se participantes do who have Espírito Santo tasted the goodness of the word of e God, experimentaram a bondade da palavra de Deus and the powers of the coming e os age, poderes da era vindoura. and when they fall away, Se eles caírem, it is impossible for them to be brought back é to repentance, impossível que eles sejam reconduzidos ao arrependimento, because to their loss, porque para a sua própria they are perdição, crucifying the Son of God all over eles estão again, crucificando o Filho de Deus and novamente subjecting him to public e disgrace. estão sujeitando-o à desgraça pública. E ele diz, Verse 7, versículo "Land 7, that drinks in rain often, falling on it, pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente sobre ela and that produces a crop useful for use for those for whom it is farmed, e dá colheita proveitosa para aqueles que a cultivam, receives the blessing of God. recebe a bênção de Deus. But the land that produces thorns and thistles is worthless and is in danger of being cast. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será In the end, it will amaldiçoada. be burned, E he no says. fim, o seu fim é ser queimada, ele And so diz. right there Então, you begin bem to aqui develop a você little começa a understanding desenvolver on um who pequeno these entendimento are that the Lord says on that de day quem you will são tell them. esses They que o say, Senhor "Lord, diz we que did this, naquele we dia did Ele that, vai we did dizer that." para But eles, you tell que them, eles vão dizer para o "Tell you the Senhor, truth, Senhor, nós I do fizemos not know isso, you. nós fizemos Depart aquilo. from me to Mas hell, Ele vai you dizer, workers of para wickedness." dizer a verdade, eu não conheço, nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Nilifanya hivi, lakini atawaambia kwamba ondokeni kwangu, maana sikuwajua ninyi watenda maovu. He's talking about Ele está apostasy. falando a respeito de apostasia. Jesus raised this Jesus levantou isto at the time when he was talking about the tree producing good em- fruit no and another tempo tree quando ele producing estava bad falando a fruit. respeito da árvore que produz bons frutos e a árvore que produz frutos maus. He was talking about the church that is the salt of the earth. Ele estava and the falando a church that has respeito lost its da salt. igreja que é o sal da terra e a igreja que perdeu o seu sal. And he was talking about the church that is the light of the world. E ele and estava the church falando a whose respeito light da has igreja extinguished, que died é off. a luz do
no mundo, e a igreja cuja luz se apagou. na kanisa ambalo nuru yake imezimika. A tremendous time. Tempo Wakati tremendo. mkuu In the kabisa. same Hebrews chapter 10, No it defines mesmo them there. Hebreus Katika 10, kitabu no kile mesmo cha livro de Hebreus Hebreus, sura ya 10 capítulo anasababisha 10, Verses 26 dos all the way to versículos 31. 26 até o 31, It says, if we ele deliberately diz, keep on sinning after we've received the knowledge of the truth, se nós, kama tukiendelea kutenda dhambi kwa makusudi, baada se ya nós kupokea continuarmos ufahamu wa kweli, deliberadamente No no pecado sacrifice for depois de sins is recebermos left. o conhecimento da Haibaki verdade, tena dhabihu kwa já ajili não ya dhambi. resta but only a sacrifício fearful pelos expectation pecados, of judgment of raging fire that will consume the enemies of mas God. tão Lakini somente uma kinachobaki terrível ni kungoja kwa expectativa hofu, de juízo hukumu de ya moto fogo intenso uwakao, que utakaoangamiza consumirá os adui za inimigos Mungu. de Then it says, Deus. anyone who rejected the law of Moses Então ele Kisha diz: anasema yeyote quem rejeitava a aliyekataa lei de sheria ya Moisés died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. morria sem Alikufa misericórdia pasipo pelo huruma, depoimento kwa de ushahidi wa duas watu ou wawili au três watatu. Then he testemunhas. asks, how much more severely do you think a man deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot? Então ele diz: de quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, How much more severely quão mais severamente do you think a man deserves to be você punished acha que o homem merece ser castigado? who has trampled the Son of God underfoot Aquele que pisou o Filho de Deus and who has treated as an holy thing the blood of the covenant that sanctified e them, que tratou como profano o sangue da aliança com o qual ele foi santificado and who has insulted the Spirit of e que grace? insultou o Espírito da graça. And then he says, Então ele diz: Kisha asema, for we know him who says, pois nós conhecemos aquele que disse: it is mine to a avenge, mim kulipiza pertence a kisasi ni juu vingança, yangu, I will repay. eu mimi retribuirei. nitalipiza. And again the Lord who judges E outra people, vez o Senhor julgará o seu povo. Então ele diz: Kisha asema, it is a dreadful thing to fall into the hands of the living ele God. diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. The Lord will judge his O people. Senhor julgará o seu povo. The day of judgment O is dia do coming. julgamento está vindo. That is what he É says. isso que ele está dizendo. And the Lord will judge E o this Senhor kind of julgará Christianity. este naye tipo Bwana de atahukumu aina cristianismo. hii ya Ukristo. And very E severely. muito Na kwa njia kali severamente. sana. That is what he is É talking sobre about. isso que ele está falando aqui. So he's saying Então ele está Kwa hivyo dizendo anasema that the present day heedlessness you que see in the esta church, negligência que você vê na igreja deste the dia present day presente, rebellion you see in the esta church, where rebelião you que rebuke você vê their na sin, igreja they deste dia rebel, they presente, rebel, they say, no, quando I'll go to você worship repreende o pecado deles, eles se rebelam e dizem: não, eu vou agora adorar em outro lugar. If you rebuke Se their você sin, repreende o pecado deles, if you rebuke their sin, se você repreende o pecado deles, eles vão embora e dizem: não, eu vou procurar uma igreja da prosperidade, eu vou procurar uma igreja onde eu vou ser feliz. Mas o dia está vindo quando você não ficará feliz. Kanisa ambapo wanahubiri ufanisi, Nitatafuta tafadhali. Can you help them please? Just be alert on what you're saying. wanasema kwamba nitatafuta kanisa ambalo linahubiri ufanisi, mahali ambapo nitafurahia. Nataka tu kufurahia, nataka kufurahi. And so he's saying that Então kind ele of está behavior dizendo of que rebellion este tipo de will comportamento draw de rebelião unbelievable vai consequences trazer on the final day of judgment. consequências inacreditáveis no dia do juízo final. Sana kabisa katika siku hiyo ya hukumu. And when you look at the E present quando day você church, olha para a igreja deste dia presente, eles não amam a then santidade. how do you expect Então, the Lord como que to be você kind to espera you on the day que o of Senhor judgment seja when you know that the Lord is bom holy com and você, you don't misericórdia like com holiness? você no dia do juízo final, se você não gosta da santidade, você não ama a santidade? How do you expect the Lord to speak Como well você to you, espera to que o give you a good Senhor vai judgment te that dar day? um bom julgamento, vai falar bem de você naquele dia? awapatie hukumu iliyo njema kuhusiana nanyi siku hiyo? When you know that the Quando Lord is você holy, sabe que o Senhor é santo Unajua kwamba Mungu ni mtakatifu. and He has sent His holy e prophets Ele here, enviou os seus santos profetas aqui, and they have already called God the Father, e who has eles já come chamaram to them Deus in the Pai que cloud. veio até Never eles seen na before in the nuvem. New Testament. Isso nunca foi visto antes no Novo Testamento. Kwao katika wingu lake nzito kabisa jeusi ambayo haijawahi kuonekana katika Agano Jipya. Only happened in the Isso Old aconteceu Testament in the life of somente His no prophets Antigo then. Testamento, na vida destes profetas naquele tempo.
wakati huo. And happens now E as a wonder in the acontece eyes agora of como all, uma seeing a maravilha man diante making a dos prophecy olhos de outro. earlier, and then is E ele fulfilled deu in a a stunning manner. profecia Na inatendeka antes, katika e wakati então huu, ni ajabu cumpriu-se kubwa de uma kabisa forma machoni pa wote, espantosa. kuona ya kwamba mtu anafanya unabii mapema kabisa. And then E então cumpriu-se diante dos olhos de todos, até que choveu e eles estavam dançando na chuva. E choveu somente ao redor da tenda onde a nuvem de Deus havia repousado. Qual será a sua defesa? Vocês estão assistindo na tela. Como você vai se defender naquele dia? Qual será a tua defesa? Não apenas trazendo a chuva, mas fazendo chover somente ao redor da tenda. Isso é uma maravilha. Qual será a sua defesa? O que você dirá? Você vai dizer, Senhor, eu não sabia? E ele estava enorme acima da tenda. Isso foi o mais próximo que ele já veio sobre a igreja. Bem acima das nossas cabeças, por volta de 2 metros acima da nossa cabeça estava ele. E você pode dizer que ele trouxe esta chuva porque ele não queria que as pessoas olhassem para ele. É um tempo lindo na igreja, quando o próprio Deus Pai veio para testificar que estes são os meus mensageiros e eles trazem a minha mensagem. Arrependam-se, preparem o caminho, o Messias está vindo. Wajumbe wangu na ujumbe ambao wameleta ni ujumbe wangu mwenyewe ya kwamba tubuni mpate kugeuka kwa uhaki na utakatifu. Masia anakuja. Qual será a sua defesa? Então vocês estão começando a entender que a negligência deste dia presente, a rebelião e a apostasia da igreja vai custar caro. As pessoas estão procurando, querendo um evangelho mundano, quando está acontecendo uma maravilha tão grande como essa. A nuvem sobre a tenda, conforme estamos mostrando para vocês, ficou repousado sobre a tenda, da mesma forma como a Bíblia descreve. Então, dentro dela tem uma parte branca. Veja a parte do meio. Veja essa parte, essa mancha branca. E ele é muito pesado. A nuvem é tão pesada que o vento não conseguiu empurrá-la. Capturado ao vivo em câmera, em vídeo. Até mesmo para o Senhor permitir isso. Então vocês entendem de quem é que o Senhor está falando aqui. Que há um tipo de apostasia que consumiu a igreja até o ponto que eles não podem ver Deus. Que há um tipo de apostasia que entrou nos corações dos crentes até o ponto em que eles agora estão totalmente insensíveis ao próprio Deus. Como então você vai aparecer diante do Senhor e dizer, Senhor, Senhor, eu fiz essas coisas? Ele está dizendo que aqueles milagres não eram milagres dele. Ele disse, profecia vem de Deus. E que aqueles que ele não conhece, então aquelas profecias não eram dele. Então ele está dizendo que estes são pregadores e pessoas que usam o nome de Deus para fazer a sua vida conveniente na terra. Estas são pessoas que pegam o nome de Jesus e usam o nome dele para conveniência, para dinheiro, para suas vidas horizontais na terra. Estas são pessoas que pegam o nome de Jesus por propósitos comerciais,
para fazer dinheiro na igreja usando o nome de Jesus. Estes são cristãos que pegaram o nome de Jesus para parecer bem aos olhos do mundo. Mas eles não têm nenhum relacionamento com Jesus. Eles não têm nenhuma intimidade com o Senhor. E então não é de admirar que Ele não os conhecem. Eles são cristãos técnicos. E se você for ao livro de Provérbios, para abrir quem são estes. O livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 24, ele diz: porém, quando vocês rejeitaram ouvir quando eu chamei, e ninguém prestou atenção quando eu estendi a minha mão, ninguém se importou, visto que vocês desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, da minha parte, vou rir-me quando a desgraça te atingir. Ele está dizendo que estas são pessoas que recusaram ouvir o Senhor quando Ele clamou por arrependimento. Just help the church on this age, please. Just be alert. There's no need for me to be interacting with you because we have a population here. So these are people who refuse to listen to the Lord. Estas são pessoas que se recusaram a ouvir o Senhor. These are people who refuse to listen to His call for Essas são repentance. pessoas que se recusaram a ouvir o chamado dele para o arrependimento. Agora mesmo, enquanto nós falamos, quando o Senhor os chama para se arrependerem, eles dizem: por que deveríamos nos arrepender? A minha vida está indo muito bem no mundo, por que eu deveria me tornar um cristão? A minha vida está indo muito bem na igreja, por que eu deveria me arrepender, ser colocado dentro dessa angústia de arrependimento e de choro pelo meu pecado? E ele diz: ninguém prestou atenção quando eu estendi a minha mão para tentar ajudá-los. Quando ele estende a mão para tentar ajudar uma geração, levantando os seus aleijados. Olha agora os seus aleijados. Vocês precisam de mim. Vejam como que esta geração é espiritualmente aleijada. Eles precisam dos meus milagres. Então, mas ninguém prestou atenção quando eu estendi a minha mão para ajudá-los. Eles desprezaram totalmente o conselho de Deus. Eles não gostam de repreensão, eles não aceitaram a repreensão. É por isso que ele diz que naquele dia ele vai rir-se deles. Todos nós sabemos que o Messias está vindo e que os sinais da sua vinda estão aqui, que tem que fazer vocês entenderem que certamente o Messias está vindo. Veja a profecia que eu dei no 1º de dezembro de 2015, quando eu disse que o coronavírus estava vindo. Então, 4 anos mais tarde, exatamente, o Senhor prestou atenção. Quando o mundo não aceitou o chamado ao arrependimento, então 4 anos mais tarde, as minhas palavras se cumpriram ao pé da letra. Olha o coronavírus, como que devastou a Terra. Eu estou falando a respeito de fechar os voos, fechando os escritórios, fechando os lugares de trabalho, fechando restaurantes e hotéis, fechando literalmente a vida. Os sinais da vinda do Messias estão aqui. Até mesmo um bebezinho pode ver. O que ele está dizendo?
é que eles são negligentes, eles se recusam a ouvi-lo, eles recusam o conselho dele. Quando ele clama por arrependimento, ninguém presta atenção. Quando ele repreende os pecados deles, eles rejeitam a repreensão dele. Entretanto, o dia do juízo está esperando por eles. Esta geração, eles trancam as suas janelas, colocam os seus fones de ouvidos e quando eles estão nos seus carros, eles nem percebem quando você bate na janela para entregar um folheto para eles. Totalmente desatentos. Uma geração rebelde que não ouve a Deus. Eles rejeitam a Deus. Eles desprezam o conselho dele. Eles rejeitam os mensageiros dele. Eles querem matar os mensageiros deles. Eles querem matá-los, assassiná-los. Porque eles estão repreendendo o pecado deles. Eles estão testificando contra eles. Mateus 23, versículo 27. Você os vê bem ali. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja todos os que te são enviados. Oh, quanto eu desejei juntar os seus filhos, como a galinha junta os seus filhotes debaixo das suas asas. Mas você não quis. Veja, sua casa ficará deserta, pois eu lhes digo, vocês não me verão novamente, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mateus 23, do 37 em diante. Este tem sido uma conversa consistente com a humanidade. E ele está dizendo que o dia do juízo está esperando por eles. Isso tem sido tão consistente com a humanidade. A rejeição de Deus. Esta rejeição de Deus que você vê nesta era presente. Não começou agora. Tem sido muito consistente já desde o Jardim do Éden. Quando Deus diz para Adão e Eva, vocês devem fazer isso e não fazer nada mais. Oh, quão terrível será aquele dia quando Adão e Eva vão ficar diante do grande trono do julgamento e eles olharem a multidão de homens de humanidade que caíram. Eles vão tocar, eles vão fechar a boca assim, quando eles verem a multidão da humanidade que caiu por causa deles. Eles estarão em choque. Eles vão segurar a sua boca assim, em choque por aquilo que eles fizeram com a humanidade. Rebelião contra o Senhor e o seu conselho não começou hoje. Nós vimos durante os dias de Noé tremenda, inacreditável rebelião, que desde que a humanidade caiu no jardim, a partir de então eles sempre escolheram a iniquidade em vez do Senhor. É mais fácil para eles escolherem a iniquidade do que escolher o maravilhoso Deus, o seu Criador, que tem o melhor interesse no coração deles. E essa rebelião estendeu-se até a geração da Torre de Babel. E aquela geração continuou por toda a história da Bíblia. E aquela rebelião chegou até essa geração também. E a coisa mais infeliz a respeito dessa rebelião é que aquela rebelião que caracteriza estes dias
siku has hizi seeped its way into the e church of achou o Christ. caminho e entrou dentro da igreja de Cristo. Like the church De tal is the forma que a world. igreja agora é o kama mundo. kanisa ndivyo ilivyo ulimwengu. It has gotten its way into the E pulpit ele of the entrou, church o mundo of this entrou day. no púlpito da igreja Imeingia moja kwa moja hadi neste kwenye madhabahu ya dia. kanisa ya sasa hivi. The A present day igreja church, deste dia Sasa presente, hivi. their a rebelião is derived deles right from the foi garden. derivada diretamente do jardim. And is part of the E é scheme of parte the do devil esquema to do ensure that diabo you spend eternity in the certificar-se lake de of que fire você with vai him there. passar a eternidade no lago de fogo com ele lá. É isso que o diabo quer. E ele está dizendo que quando você olha para o cristão deste dia presente, você ouve um debate, uma rebelião, um argumento, uma contenda com o Senhor. Você lê que há uma rebelião contra Deus. Quando você olha a vida dos cristãos deste dia presente e os pastores, você lê na vida deles que eles estão resistindo a Deus. Há uma resistência contra Deus. O Senhor diz, vista-se com santidade, ela vai se veste do oposto. É como se fosse mais fácil para eles ouvirem o que Satanás está dizendo para eles fazerem do que aquilo que Yahweh está dizendo para eles fazerem. Eles têm mais facilidade de ouvir o diabo. O Senhor está dizendo para eles, apartem-se do pecado. Mas é aí que eles se voltam e vão praticam o pecado. O Senhor está dizendo para a igreja deste dia presente, arrependam-se e estabeleçam a sua vida no evangelho da cruz e do sangue. Mas eles não querem isso. Eles estão estabelecendo as suas vidas nas coisas do mundo, naquelas pregações. Ai! Como então você vai sobreviver diante do julgamento do grande trono branco se você é tão rebelde assim? Com toda essa rebelião, todos hoje gostam de sensualidade, sentimentos, emoções de imoralidade, sentimentos. Ninguém jamais se renunciam isso e dizem, não, deixe-me viver uma vida separada. Eles recebem Jesus, mas eles se recusam a ser transformados. Eles recusam se submeter-se ao poder transformador do sangue de Jesus. Eles rejeitam ser transformados. Eles recebem Jesus, mas eles querem manter a sua vida original que eles tinham antes da salvação. Eles nunca permitem a Jesus vir e então assumir residência, assumir supremacia e assumir o controle sobre a vida deles. E é por isso que eles não têm visitações em suas igrejas. Os aleijados não estão andando em suas igrejas. E é por isso que eles agora estão envolvidos nos falsos milagres. Que eles estão vendendo por dinheiro, vendendo milagres, vendendo a preço de mercado. Milagres entre aspas, falsos milagres. Não é de maravilhar, não é de admirar-se que o Senhor disse, Jesus disse, para dizer a verdade, não os conheço. Eu nunca te conheci. A palavra-chave lá é nunca. Isso quer dizer que eles nunca tiveram um relacionamento. They want to identify with Jesus, but they have never ever Eles querem se identificar com Jesus, mas eles nunca jamais permitem a Jesus assumir o controle das suas vidas. Eles mantêm algumas coisas das suas vidas passadas. E entretanto, nós sabemos que o perfeito sacrifício que Jesus fez é o sacrifício supremo. Não tem nenhum outro. Então, se você tentar misturar isso com o pecado, o Senhor vai te rejeitar. Que tremendo dia de juízo!
E ele diz no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Petro wa pili, geukeni pamoja nami pale. Abram comigo em 2 Sura ya Pedro, 3, watu wabarikiwa. capítulo 3, povo abençoado. God was A patient. paciência de Deus, quando Deus é paciente. Petro wa pili, sura ya 3, mstari wa 8 na 2 9. Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Mas não se esqueça disto, Kwamba kwa Bwana siku amados, moja ni kama miaka 1000, And 1,000 years like a day. que para o Senhor um dia é And como the Lord 1000 is not slow anos, in keeping his promise. naye Bwana e 1000 hakawii anos é como kuitimiza dia. ahadi As yake. some understand slowness. Kama watu O wengine Senhor não wanavyodhani demora em kukawia. cumprir a sua promessa, He is patient como with you, alguns Badala julgam yake, yeye demorado. anawavumilia. not wanting anyone to perish. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém But pereça, instead, when you look at this generation, Lakini mas que badala yake todos ukitazama cheguem ao kizazi hiki, when they saw arrependimento. that the Messiah delayed to Mas judge ao them, God contrário, delayed quando to você judge olha them. para essa Waona geração, kwamba Masia alikawia kuwahukumu, quando eles Mungu viram alitaka que kuwahukumu. o Messias, o Senhor Deus, ele demorou em Ya kwamba walikuwa julgá-los, wanatenda dhambi, lakini ilikuwa inaonekana ya kwamba hakuna madhara que eles yoyote. estavam pecando e parecia que não havia Never nenhuma judges, will consequência. not judge. Walichukulia kana kwamba Bwana Eles hata assumiram hukumu, isso kamwe hata hukumu. como se Deus nunca julga, Deus não vai julgar, Deus And está then they went into aprovando. rampant sin now. Deus They não went in an julga, exponential phase não of vai sin. julgar. Alafu wakaingia katika kutenda Então dhambi kwa eles sugu, entraram em katika kuongezeka pecado katika kutenda dhambi. desenfreado. Então eles fizeram uma curva exponencial ascendente para He's saying that there o is pecado. consequence. Agora o pecado subiu e está totalmente That there must be a descontrolado. consequence. There will Mas be ele está consequence. dizendo que há sim consequências. And that it Tem will not que matter haver whether you have a consequências, ranking que government or you haverá have a ranking consequências NGO sim. or in a E company, que you are não vai CEO, importar or you are just se a você local tem person, uma posição no governo ou em uma empresa, uma companhia, ou se você é uma pessoa, ou se você não importa nada disso. O que importa é que Deus criou vocês e vocês viveram aqui na terra. mkurugenzi katika kampuni fulani ama ulikuwa tu mtumwa mjakazi. What Haijalisha. matters is that God created you. O and que He now importa demands a é que full Deus account. criou você e Ele agora exige total prestação de contas. He wants you to answer Him. Anataka umjibu. And then the same Ele quer que Matthew você 7. responda para Ele. Again, Então, no verse mesmo 21. livro de Mateus 7, novamente o versículo 21, Si kila mtu aniambiaye nem Bwana, todo Bwana, aquele que me will diz enter the Senhor, kingdom of Senhor, atakayeingia katika ufalme wa entrará mbinguni. no The book of reino James, dos chapter céus. 2. Kwenye kitabu cha Yakobo sura ya No pili. livro de Tiago, capítulo 2. Abram comigo em Tiago, capítulo 2. Tazameni kile anachosema In the book Veja of o que James, ele chapter 2. diz. kwenye kitabu cha Yakobo sura No ya livro pili de Tiago, 18 capítulo and 2, mstari wa 18 na 19. versículos But 18 someone will e 19. Lakini mtu mwingine atasema, You have Mas faith. alguém dirá: wewe unayo imani, I have Você deeds. tem mimi fé, ninayo matendo. Show e me eu your tenho faith obras. without deeds, Nionyeshe imani yako pasipo matendo, mostre-me and a I'll sua show you fé my sem faith obras, with deeds. nami nitakuonyesha imani yangu e kwa eu lhe matendo. mostrarei a minha fé pelas obras. Unaamini kwamba kuna Mungu mmoja? Você Good. crê que existe um só Even Deus? demons believe Ah, muito that. bem. Hata mashetani yanaamini Ah, hivyo. Até mesmo os demônios creem nisto e eles tremem. That you cannot Então come ele está before him and say, dizendo Lord, Lord, as your Que passport você não to pode entry. vir diante dele e dizer: Senhor, Senhor, como se isto fosse o teu passaporte para That entrar. you used to say, Lord, Lord. So you come to him and say, Que Lord, você usa Lord. para dizer: Senhor, Senhor. Então você vem até ele e fala: Senhor, Senhor. And you expect him to listen to you E and be você favorable espera to you que ele vai and te bring ouvir you e into the ser eternal favorável kingdom para of God. vocês e trazer vocês para dentro do eterno reino de Deus. kwenye ufalme wa Mungu. He says no. Anasema Ele hapana. diz: Even não. the demons know God. Até mesmo os demônios Even the conhecem a demons call Deus. him Lord, Lord. Hata Até mashetani mesmo os wanamuita demônios Bwana, o Bwana. chamam de So the Senhor, only difference Senhor. between the church Então and a the única demons diferença entre a igreja e os demônios Kati ya kanisa na mashetani is that the church accepts the Lord to come é que a into them igreja and transform them aceita and o live in Senhor them. vir até eles e então transformá-los e então viver, habitar And neles. submit
totally to the Lord. E então submeter-se But totalmente the ao demons don't Senhor. willingly submit. They have to Mas be forced. os They have to be demônios struck by the não power se of the Lord. submetem a Deus. Eles têm que ser forçados, eles têm que ser feridos pelo poder do Senhor. So you cannot come saying, Lord, Então você Lord, não pode vir e dizer, Senhor, Senhor, and expect mercy e esperar and expect misericórdia, goodness of God. e esperar bondade no Expect that the Senhor, Lord will be favorable to e you. esperar que o Senhor será favorável a That is você. what he's saying here. É isso que ele está In Mark dizendo chapter 1 aqui verse 24. em Mateus 1:24. What do you want with us, thou Jesus of Nazareth? O que queres conosco, tu, Jesus de Nazaré? Have you come to destroy us? Vieste para nos destruir? Eu sei quem você Thou art é. the Holy One of God. Tu és o Santo de You are the Deus. Holy One of God. Tu és o Santo de Even Deus. demons know Jesus. Até mesmo os demônios conhecem Jesus. Eles podem chamá-lo So de how Senhor, do you call him Senhor. Lord, Lord, and Então, you como é continue que in você wickedness? chama ele de Senhor, Senhor e continua na iniquidade? The only difference between the church and demon is that for us, A we única choose diferença entre a righteousness. igreja e os demônios é que nós escolhemos a justiça. Nós andamos com Jesus em santidade. Tunatembea katika uhaki, tunachagua uhaki wa Mungu. But then how do you come now? Mas after então, practicing como que wickedness, você vem which the agora demons do? praticando a mesma iniquidade que os demônios praticam? And expect that when you say, Lord, E ainda Lord, esperam you que open for you quando to você enter disser, eternity. Senhor, Senhor, Ele vai abrir para você entrar na eternidade. He says, no, even the demons Ele diz, recognize não, him. até mesmo os demônios o reconhecem. Even the demons say, Lord, Lord. Até mesmo os demônios dizem, Senhor, Senhor. E ele diz, That there are não. benchmarks of entry into Há Christianity. padrões para entrar no cristianismo. There are benchmarks of walking with God. Há padrões para andar com That you must Deus. be meek. Que você tem que ser You must humilde. mourn at the sin of this world. Você tem que chorar pelo That pecado you must deste seek mundo. righteousness. Que você tem que buscar a justiça e buscar a pureza e buscar a justiça e ser perseguido por causa dela. E então celebrar a perseguição. Não! Ele está dizendo você tem que andar o caminho estreito. Não! Ele disse você tem que produzir frutos e manter o arrependimento. Você não pode simplesmente vir e dizer Senhor, Senhor. O livro de 1 Reis, povo abençoado, abram comigo em 1 Reis, capítulos 22. Verses 19 and 22. Versículos 19 a 22. Micaiah continued. Micaías continuou. Therefore, hear the word of the Lord. Portanto, ouvi a palavra do Again, 1 Senhor. Kings 22, I'm reading 19 to 22. 1 Reis 22, eu vou ler do 19 ao 22. 1 Kings, blessed people, chapter 22. 1 Reis, povo abençoado, capítulo I give you 22. time to get there. Eu vou dar tempo para vocês chegarem Verses lá. 19 to 22. Versículos 19 a 22. That you may understand what goes on at the great white throne judgment of God when the Para que vocês proceedings are possam on. entender o que acontece no grande trono do julgamento de Deus, enquanto o julgamento está, os procedimentos estão acontecendo. That you may use that information to Para que change você your possa lives, the usar way you esta live on the informação earth, para in mudar a sua vida, a anticipation forma of the day como of você vive a sua vida na terra, em antecipação pelo dia da prestação de contas. hapa duniani siku hiyo itakapofika ya kupeana kuwajibu, that you may not be found unaware. ili kwamba Para que usije você não kupatikana seja bila achado kujua. despreparado. continued. Micaías continuou. Therefore, hear the word of the Lord. Portanto, ouça a palavra do I saw the Senhor. Lord sitting on his throne Eu vi o Senhor assentado no seu trono, with all the multitudes of heaven standing around him on his right and on his left. com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua And the Lord esquerda. said, E o Senhor disse: Who will entice Ahab into attacking Ramoth Gilead quem enganará Acabe para atacar Ramote Gileade and going to his death there? e morra lá? One suggested this Sugeriu and isto another that. e outro sugeriu Then finally aquilo. a spirit came forward
Até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor, um espírito maligno veio à frente e ficou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. By what means the Lord asked? De que maneira? Perguntou o I'll Senhor. go out and be a deceiving spirit Eu in the irei mouth of e his serei um prophets, he said. espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Ele disse. You will succeed in enticing him, the Lord said. Então disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo. Go and do it. Vá e engana-o. So you can see that even Então você evil pode spirits ver que até appear, mesmo os they can appear before espíritos God. malignos, eles podem aparecer diante do Senhor. In this time until the final judgment. Neste tempo e até o juízo final, The evil spirits can appear os before God. He espíritos created them all. malignos podem comparecer diante do Senhor Deus. Ele os criou, Jesus todos created eles. them all. Jesus criou todos Only eles. after the judgment is Somente finished and the depois eternal que o state julgamento begins, there will terminar never be any e o evil estado spirit in the final eternity of conseguirá, God, in the então eternal kingdom of nunca God. mais haverá nenhum espírito maligno no reino de Deus. But you can see that evil spirits also can appear Mas before vocês God podem ver and que call até him Lord, mesmo os Lord. espíritos malignos podem comparecer diante do Senhor e chamá-lo de Senhor, Senhor. And that's why he was saying that is no É por excuse, isso que that ele is está no dizendo que defense. isso não é desculpa, isso não é uma defesa. Hallelujah. Aleluia! And so it's very important Então é muito at this importante time to understand neste tempo entender that the Lord is not joking. que o Senhor não está He has brincando. given you a life to live. Ele deu a vocês uma vida And para he's going to hold you viver. to account on that day. E Ele vai pedir contas a vocês He naquele deliberately dia. designed you and created Ele you. deliberadamente designou e criou vocês. 2 Peter chapter 2, 19-22. Segunda Pedro 2, 19 a Look at what he 22. says there. Olha o que ele diz lá. About those that he says, A respeito "Stay away from daqueles you que ele diz: evildoers." apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. 2 Peter 2, 19-22. Segunda Pedro 2, 19 a 22. They promised them freedom while they themselves are slaves of depravity. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da For a man is a depravação. slave of whatever has mastered him. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Then he says, E ele diz if they have escaped the corruption of the world que se eles, depois de ter escapado a by knowing our corrupção do Lord and mundo, Savior Jesus Christ, pelo conhecimento de nosso Senhor e and they Salvador again are Jesus entangled Cristo, in it and overcome by it. e então novamente encontram-se nelas They are worse enredados off at the end than they were in the e beginning. são dominados por elas, estão em pior The estado do Lord que no help us to understand princípio. the O demonic Senhor activity nos that ajudou a takes place entender during a apostasy. atividade When somebody demoníaca falls que away, says, atua "No, na I don't want to apostasia. worship again Quando the Lord. alguém I cai don't want to e diz: worship não, eu in não holiness quero here. adorar I want to go aqui. look for another Eu worship quero ir which e is not procurar this much outra holy." adoração que não He precisa ser opened muito us santo. the demonic Ele activity abriu that para takes nós place. a atividade 7 times demoníaca que Bwana acontece alituelewe 7 ile vezes matendo ya pior. kishetani ambayo hutendeka wakati ambapo mtu anapoanguka katika mwanguko wa imani kwenye upotevu, wakati anaposema ya kwamba hapana, sitaki kuabudu hapa katika utakatifu, nataka kuanguka nipate kwenda kuabudu katika uovu. They are worse off at the end than they were in the beginning. Eles eram piores, ficam piores do que estavam no It would have princípio. been better for them not to have known the way of righteousness Teria sido melhor para eles não terem conhecido o caminho than da to have known it justiça and then turn their backs on it. do que depois de terem conhecido voltarem as costas para o On the santo, sacred command voltarem as costas para o that santo was passed on mandamento to them. que lhes foi Of them, the transmitido. Proverbs, it's true. Quanto a eles, confirma-se o verdadeiro provérbio. O cão voltou ao seu And the vômito soul that is washed returns to wallowing in mud. e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. The Lord comes out very strong O Senhor when he vem talks com about muita apostasy, força because quando he ele knows fala what sobre he a will do in that apostasia, judgment. porque ele sabe o que ele vai fazer naquele julgamento. Kuhusiana na mwanguko wa imani, kwa sababu anajua vyema kabisa kile ambacho atafanya kuhusiana na hukumu hiyo ya He knows mwisho. how bad
that Ele apostasy sabe will be. quão How costly. horrível vai Anajua ser jinsi aquela ambavyo apostasia, hukumu quão hii ya caro Mungu vai kwa imani custar. itakuwa ya gharama kali sana. He knows it will be a terrible day for you, so he's stepping Ele out sabe que to será caution dia you and terrível, help you. por isso ele está Anajua dando kwamba um itakuwa siku passo ya e kutisha vindo kabisa para kwako te wewe. Hivyo advertir basi e para anajitokeza te na kuwaonya ili ajudar. kuwasaidia. In Matthew 25, we're reading 10, 11, 10, 13. Mateus Kwenye kitabu cha 25, Mathayo nós vamos ler do 25, 10 tunasoma 10 ao hadi 13. 13. And he says the following. Na E ele anasema diz o yafuatayo. seguinte: He says, but while they were on Ele their way to diz, buy the oil. mas enquanto elas saíram para comprar o óleo, So he's talking about a people então ele that you está cannot falando de um understand. povo hivyo que anazungumza não kuhusu pode watu ambao huwezi entender. kuwaelewa. They are on their way to buy the Eles anointing of the estão Holy indo Spirit. para Wako comprar njiani a kwenda unção do kununua upako wa Espírito Roho Mtakatifu. Santo. How shocking is that? Quão Yashangaza namna chocante gani é hiyo? isso? Can we try the book of Acts chapter 8? Podemos tentar o livro de Atos, capítulo 8, Before we come back there. antes de voltarmos aqui. He's saying that they were on their way Ele to está buy dizendo oil. que elas foram a caminho para How do you comprar go and óleo. buy the Holy Spirit? Como você pode ir e comprar o Espírito How do you Santo? buy oil? Como você compra óleo? Acts chapter 8, if you read verse 9 down, Atos 8, leia do versículo 9 em he says, diante. now sometime, Ele diz, now again he talks about Simon the sorcerer. agora ele fala a respeito de Simão, o mago. Acts chapter 8, verse 9. Atos 8, versículo 9. Now for some time a man named Simon had practiced sorcery in the city. Por algum tempo, um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria naquela And amazed all cidade the people of Samaria. e impressionando todo o He povo de boasted that he was Samaria. someone great. Ele se dizia ser muito And all the people, both importante. high and low, gave him their attention. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e This exclamava: man is rightly called the great power of God. Este homem é o poder divino conhecido como o grande They poder de followed him Deus. because he had amazed them for a long time. Eles o seguiram porque ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. But when they saw Philip, Mas quando eles viram Filipe, as he proclaimed the good news of the kingdom of God, enquanto ele pregava as boas novas do reino de Deus, when he ai, proclaimed the good news of the kingdom of God, quando ele proclamava as boas novas do and reino the de great name of Deus our Lord and Savior Jesus Christ, e do grande nome de nosso Senhor e Salvador Jesus they were Cristo, baptized. eles creram Both men and nele women. e foram batizados, tanto homens Simon como himself mulheres. believed and was baptized. O próprio Simão também creu e foi And he batizado. followed Philip everywhere. E ele seguia Felipe por toda parte, Astonished by the great signs and miracles that he saw. maravilhado pelos grandes sinais e milagres que When the apostles que in ele Jerusalem via heard sendo that realizados. Samaria had fallen. Samaria meanguka. Samaria had accepted the word of God. Quando os apóstolos em Jerusalém, ouvindo falar que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, Samaria, the city, for example, you can say Mushada meanguka has been taken. I'm just trying to use that to bring it to understanding. The Samaria has fallen to the hands of the Lord, has fallen to the Lord. Samaria quando has eles accepted the word ouviram of God. que Samaria caiu nas mãos do Senhor, Samaria aceitou a palavra de Deus. É isso que ele está querendo They dizer have aqui. accepted the word of God. Eles tinham aceitado a palavra de That's the city, Deus. remember that? É uma cidade, lembrem-se, They Samaria. sent Peter and John to Samaria. Então eles enviaram Pedro e João para When they Samaria. arrived, they prayed for the new believers Quando eles chegaram, eles oraram para os crentes, os novos that they might crentes, receive the Holy Spirit of God. para que eles recebessem o poderoso Espírito Because Santo the de Holy Spirit Deus. has not yet come on them, Porque o Espírito Santo ainda não havia descido sobre on eles, any one of them. em nenhum deles. They had simply been baptized in the name of the Lord Eles Jesus. apenas tinham sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Then Peter and John placed their hands on them and they received the Holy Spirit. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. When Simon saw that the Spirit, when Simon saw the Spirit was given by at the laying of hands of the apostles. Again, when Simon saw
that the Spirit was given at the laying of the apostles' hands. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, He offered them money. ele ofereceu-lhes And said, dinheiro give me also this ability, e so that disse, everyone on whom I lay dei-me hands também may este receive the Holy poder. Spirit. Dei-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. A igreja deste dia é presente. A igreja deste dia é presente. So give me also, he gave them some money. He gave Ele them deu money dinheiro para eles and said, e disse, give me also this ability, so that dá-me também everyone on whom esta I lay habilidade hands may para receive the Holy Spirit. dá-me também este poder para que a quem eu impuser as mãos também receba o Espírito Verse Santo. 20, Acts chapter 8. Versículo 20 de Atos Peter capítulo 8. answered, Pedro may your respondeu money perish with you, que o seu dinheiro pereça com você, because you thought you could buy the gift of God with money. porque você pensou que poderia comprar o dom de Deus You com have no part dinheiro. or share in this ministry, Você não tem nem parte nem direito algum neste ministério, because your heart is not right before God. porque o seu coração não é reto diante de Deus. Repent of this wickedness. Arrependa-se desta And maldade pray to the Lord in the hope that He may e forgive ore you ao for Senhor having such a thought na in your heart. esperança de que Ele te perdoe por ter um pensamento como For este I no see seu that you're full of coração. bitterness and captive to sin. Porque eu vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Did you understand what is going on Vocês in the present day entenderam o church? que está When you reject acontecendo them, na you will igreja reject deste them dia on that day. presente? E como que ele vai rejeitá-los naquele dia? Kwa nini atawakataa katika siku hiyo ya mwisho? And he's saying in Matthew E ele está 25, dizendo em Mateus 25, verse 10, that while the no church, versículo the 10, fallen church, que went enquanto away to a buy igreja the Holy caída Spirit, buy some saiu anointing para of the Holy comprar o Spirit, Espírito buy Santo, some oil. comprar a unção do Espírito Santo, comprar óleo. Walipoenda kununua mafuta, walipoenda kununua Roho Mtakatifu, walipoenda kununua upako. The anointing of the Holy Spirit. A unção do Espírito Santo. They went out to buy. Eles saíram para Then comprar. he says, Então ele diz, Instead, go out to those who sell and buy for yourself. Some for yourself. elas disseram, mas vão e comprem dos que vendem. But while they were on their way to buy the oil, I cannot believe they went to buy. Mas saindo elas para comprar o óleo, eu nem posso acreditar que elas saíram para comprar. Então o noivo The chegou. virgins who were ready went with him into the wedding E as banquet. virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. And the door was E a shut. porta foi fechada. Later the others also came. Mais tarde vieram também as outras Lord, e Lord, disseram, Senhor, they Senhor, said, Wakasema, open the door for us. abra a porta para But nós. he replied, I tell you the truth, I don't know you. Mas ele respondeu, para dizer a verdade, não as conheço. I don't know you. Eu não conheço vocês. Para dizer a verdade, eu nunca conheci vocês. Então vocês podem ver o que está matando a igreja deste dia presente. A comercialização do Evangelho de Jesus. Toda essa coisa de achar que eles podem pegar o nome de Jesus e começar a vender garrafa de óleo, garrafa de água. Eles estão vendendo vassouras e vendendo garrafas de água e também vassouras. Alafu uanze kuuza chupa za mafuta, chupa za maji, unauza vifagio, unauza kila kitu. How dare you do that Como before the Lord? vocês ousam fazer isso diante do Senhor? Look at the curse that fell Veja a maldição Simon the que sorcerer. sobreveio a Simão, o mago. Simoni yule mchawi. The mindset he had brought wrath. Aí o tipo de pensamento dele atraiu a ira. Então, como é que a igreja deste dia presente vai escapar da ira de Deus no dia do juízo final? When she's in the same mindset Quando ela está as no Simon the mesmo sorcerer. pensamento, mesmo tipo de mente que Simão, o mago. É um tempo terrível na igreja. É uma coisa
é terrível. And he says, E ele diz, those that Jesus knows, aqueles que Jesus conhece, they are those he knows. aqueles que ele But he's conhece. saying Mas ele está that dizendo those he does not know he will cast into que hell. aqueles que ele não conhece, ele vai amaldiçoá-los e Can we lançá-los turn no to the book of inferno. 2 Timothy? Podemos ir para o livro de 2 Timóteo, Chapter 2. 2 Timóteo And look at capítulo those that 2. Jesus knows. E vamos ver aqueles que Jesus He says conhece. here, he does not know them. I never Ele knew you. diz aqui, eu não conheço vocês, nunca conheci vocês. 2 Timothy chapter 2, 19 to 20. 2 Timóteo capítulo 2, 19 e Look at the 20. ones he knows. Veja aqueles que o Senhor He says, conhece. nevertheless, Ele diz, entretanto, God's solid foundation stands firm, o fundamento de Deus permanece na sealed with palavra, the inscription. selado com esta inscrição. The Lord knows those who are his. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Veja, eles conhecem Those who are his. aqueles que são dele. And everyone that confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. E todo aquele que confessa o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Em outra palavra, aqueles que são dele já se apartaram da iniquidade devido à cruz e ao sangue de Jesus. Meaning those that came saying, Lord, Significando que aqueles que vieram dizendo, Senhor, Lord, we Senhor, used to prophesy using nós your name. costumávamos profetizar usando o teu We nome. used to cast out Nós demons using your costumávamos name. expulsar demônios usando o teu We nome. used to raise miracles Nós using your costumávamos name. fazer milagres usando o teu nome. And then he tells them to Então tell you ele the diz truth, I para never eles, knew you. para dizer a verdade, eu nunca conheci vocês. To tell you the Para truth, I dizer-lhes a never knew you verdade, did eu that. nunca soube que vocês faziam isso. Those are the ones that have remained Estes in são wickedness aqueles that you que see in the present day permaneceram church. na iniquidade. Estes que você vê na igreja deste dia presente. That even when such a precious Que até announcement mesmo comes quando um of precioso repent and anúncio turn away vem from de sin, arrependam-se, apartem-se do pecado, um anúncio tão precioso assim, and quando prepare vem, in holiness, e preparem-se em santidade, e sejam justos, and have the fear of e God, tenham o temor de have Deus, reverence to tenham Yahweh, reverência a Yahweh, love Jesus so amem much, muito a Jesus and believe in e Him. creiam nele. That when they hear that Mas quando awesome quando eles ouvem este maravilhoso anúncio, eles viram o seu rosto para outro lado e vão embora. Significado que eles sustentam, eles permanecem na sua iniquidade. Eles continuam na sua perversidade. Eles continuam no pecado. Então agora você entende quem são estes. and the deadliness of apostasy, E quão mortal é a apostasia. Os perigos da the apostasia. perillousness of O a life perigo in de uma sin. vida no pecado.